Oi, pessoal. Vai começar a live do Felipe. Tô entrando aqui só pra ele entrar. Ele deixa esse recadinho bonito aqui pra vocês. Cadê? Deixa eu ver como é que... Ah, ele já pediu aqui. Ô, Felipe, você entrou com o perfil da Maria Alice. A Maria Alice tá pedindo pra participar. Deixa eu enviar um convite pra ele. Cadê? Tô doido. Com o da Maria Alice. Cadê ele? Eu já te convidei, Felipe. Analfabeto digital dá nisso, né? Calma aí que ele vai entrar. Não desistam. Eu já aceitei, meu amor. Esse treco, já aceitei, não foi. Ó, tá escrito aqui, Dr. Felipe Duarte não consegue participar. Eu acho que eles não vão deixar você entrar, não. Você vai ter que fazer aqui do meu. Vem aqui e me ajuda. Que já mandei vários convites pra você. Será que eles estão vendo o seu recadinho? Vem aqui. Só pra colocar, depois você volta aí. Calma aí, gente. Calma aí. Eu tô te enviando convite também. Tá dizendo aqui, Dr. Felipe não está conseguindo participar. Ó, quem chegou aqui. Fala, galerinha. Já, Deixa eu tentar pedir aqui pra mim já mesmo. fiz isso várias vezes. Vamos ver se a gente vai conseguir também. Já fiz isso várias vezes aqui. Ah, pronto. Seu papel não vai aparecer. Tá tranquilo, deixa aí. Depois, se puder fechar a porta aqui do escritório pra mim, que eu esqueci aberta. Por favor. Fala, galera. Então, galera, entrei, porra! Tá de sacanagem. Vai bloquear o Hype Park, que aqui a gente é brasileiro. Otário. Bloqueia agora, palhaço. Sejam todos bem-vindos, galera. Conforme a gente havia anunciado, fizemos essa gambiarra e o pai tá on. Porra. Bom, eu tô sentindo muita falta de vocês aqui pelo Instagram, né? Porque eu não tô conseguindo fazer live, eu tô impedido. Desde que eu coloquei, compartilhei um story de uma seguidora que colocou que tinha vontade de matar o marido na TPM, o Instagram me bloqueou porque eu divulguei um material perigoso, violento, né, de estímulo à violência. Essa é a justificativa do Instagram para não deixar eu fazer live agora. Fora todas aquelas outras motivações escusas e ocultas que a gente já sabe, né? Mas não adianta querer brecar a gente, porque a gente é brasileiro mesmo. E o Instagram ainda tem muito que aprender com a engenhosidade do brasileiro, tá? Bom, a Camila vai ficar com o Instagram dela lá aberto para eu poder fazer a minha live aqui com vocês.
Provavelmente o Instagram não está avisando as pessoas de que eu estou ao vivo, tá? Mesmo quando a Camila me convidou, provavelmente ele não avisou. Então, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo e manda para a galera para avisar, porque aí a gente consegue atingir essa galera que está aí. Compartilha nos stories também, que a galera entra no meu perfil e no dela e percebe que a gente está ao vivo. É bem possível, inclusive, que se você tivesse aleatoriamente aqui no Instagram e atualizando lá a sua linhazinha do Story, eu não esteja aparecendo como ao vivo. Então, a maioria das pessoas deve perceber, só quando entra na minha página deve estar lá o meu símbolozinho de ao vivo para você poder entrar. Para quem não sabe, se tudo der certo, até segunda-feira, o Instagram já liberou a gente, que já vai ter quase 2 semanas ou mais de 2 semanas, né? que, que eu estou bloqueado, né? Para algumas pessoas está aparecendo realmente, vocês que estão aqui, né? Mas vocês sabem que a gente está acostumado a ter muito mais gente no Instagram. E na quarta-feira, poucas pessoas souberam dessa live, né? Mesmo quando eu entrei, pouquíssimas pessoas souberam. Então, se vocês divulgarem, né? Se vocês printarem e divulgarem, isso ajuda bastante. Mas na segunda-feira, para quem não sabe, a Camila não está aqui hoje porque a nossa live vai ser na segunda-feira. Nós vamos nos encontrar na segunda-feira para conversar sobre o amor, o que é o amor afinal, tá? O amor como uma experiência pessoal. E nada mais justo do que falar sobre o amor como uma experiência pessoal, falando das nossas duas pessoinhas. Então nós vamos encerrar essa semana que nós estamos vivendo, infelizmente com o Instagram bloqueando. Muitos de vocês nem sabem o que está acontecendo na página, né? Nós temos feito as nossas últimas lives pelo canal do YouTube, porque nós estamos bloqueados, então nós estamos numa semana especial, falando sobre o tema de amor e sexualidade. E nós abrimos essa semana com um aulão sobre sexo como expressão do amor, né? Nesse aulão nós tivemos 1 hora e meia de um conteúdo extremamente profundo sobre esse tema, que foi colocado por mim. E lá a gente reabriu as inscrições para que vocês tivessem a oportunidade de participar novamente de mais uma turma do Como Redescobrir a Sua Sexualidade. Tá? Então é o nosso super curso sobre sexualidade que está sendo expandido mais uma vez, mantendo o preço do curso anterior, né? Para que vocês possam participar ainda com o preço antigo e aproveitar esse curso novo, né? Que foi refeito há algum tempo e que hoje vai ter ainda um novo módulo adicionado sobre generosidade e abertura à vida, tá? E esse tema, né? É o tema que eu resolvi trazer aqui hoje. Os filhos e a vida sexual. Tá? Esse é um tema que para mim é urgente, porque vocês são, em geral, casais, né? Ou candidatos a serem um casal, né? E o link do aulão tá lá no YouTube, tá, galera? Para quem não sabe. E eu escolhi trazer esse tema, eu não sei se eu consigo colocar aqui e fixar. Quem vai ter que conseguir fixar, na verdade, é só a Camila. Ela já saiu daí e não vai conseguir. Mas o tema da live de hoje é os filhos e a vida sexual. Tá? Filhos, vida sexual, libido, atração, etc. E abertura à vida, tudo relacionado a esse tema. Esse tema é muito importante porque, na grande maioria das vezes, as pessoas começam olhando para essa questão, né, de libido, atração, dentro da vida matrimonial e nos casamentos de longa data, principalmente, e olham para a chegada dos filhos como um ponto crítico para esfriar a coisa. Então, em boa parte dos relacionamentos, os filhos chegam depois de um relacionamento de longa data e sempre que os filhos aparecem, na vida sexual, esses casais já constroem uma expectativa de que algo vai meio que murchar. Isso é, de fato, uma preocupação legítima, uma vez que a gente não pode ignorar essa realidade que a chegada dos filhos representa um ponto crítico na construção desse relacionamento, uma peculiaridade na construção desse relacionamento, né? Mas é óbvio que esse olhar preocupado com a chegada dos filhos e o quanto isso repercute na vida do casal é, em geral, uma, uma preocupação que já vem por uma perspectiva muito enviesada sobre o que é a vida sexual do casal e o que é o próprio amor, né?
Quando a gente olha para a vida sexual do casal e não entende a vida sexual pela perspectiva do amor, a gente acaba se entregando a uma visão extremamente utilitarista e rasa da vida sexual. E a gente corre o risco de cada vez mais olhar para a união dessas duas pessoas como uma oportunidade de se obter prazer. A gente é condicionado a essa visão o tempo todo, né? Desde adolescente, a gente é ensinado a retirar do campo da sexualidade os elementos de responsabilidade, de confiança, de carinho, de cuidado. E percebam como isso é feito de uma maneira aparentemente saudável, por assim dizer. Os jovens recebem uma certa educação sexual e isso é totalmente voltado para a preocupação com a saúde e a responsabilidade contraceptiva, do ponto de vista, né, de usar preservativo para evitar DSTs e usar contraceptivos nas meninas para complementar essa função contraceptiva, de modo que aquela brincadeira entre adolescentes natural, tida como natural, né, como uma ferramenta de autoconhecimento, de testar os seus limites, seus valores, etc, etc, etc. E essas aventuras sexuais da adolescência, né, elas são revestidas de algum caráter de segurança porque elas estão controladas do ponto de vista de transmitir doenças e controladas do ponto de vista de fazer filho. Não pelo entendimento de que filho é uma responsabilidade, é uma coisa séria, mas porque filho estraga a vida dos outros. Já que esses adolescentes estão com os hormônios à flor da pele, prontos, entre aspas, biologicamente, para desfrutar de todo o seu potencial sexual, mas ainda são muito jovens para estragar as suas vidas e precisam estudar, construir uma carreira e ter filhos vai atrapalhar essa fase. Essa concepção de sexualidade que se constrói quando você, que hoje tem 30, 40, 20 e tantos anos, quando você está lá construindo o seu ideal, a sua noção de futuro. Esse é o pacote ideológico, entre aspas, e o imaginário construído dentro da sua cabeça. Soma-se a isso, umas pitadas de pornografia e masturbação constroem-se no adolescente em formação, ainda com os valores em formação, um ideal, um imaginário de uma vida sexual plenamente livre de responsabilidades e maximamente dedicada à obtenção de prazer. Essa visão, né, que nós poderíamos chamar de essencialmente freudiana sobre a sexualidade, sobre esse impulso sexual ao qual se deve dar uma vazão de alguma forma, é a maneira que foi encontrada de se respaldar a naturalidade com que o sexo foi sendo banalizado nas últimas décadas. Então, quando você tira o sexo do caminho, né, do campo da moral, e reduz a uma experiência sensorial de prazer, do ponto de vista utilitarista mais extremo para um lado, você está desvirtuando totalmente o entendimento daquele ato. E isso vai impregnando, obviamente, o teu imaginário de modo que você se acostuma ao relaxamento na vida sexual condicionado a essa eliminação de responsabilidade. Então você sai para balada no final de semana, o jovem, de uma maneira geral, ele sai para balada no final de semana, à caça de alguém com o qual ele possa se relacionar eventualmente com a camisinha no bolso, contando que a menina usa DIU ou toma pílula e que se alguma coisa der errado, ela vai tomar pílula no dia seguinte. E se alguma coisa der mais errado ainda, entre aspas, ela vai abortar. Né? Então é esse tipo de senso de responsabilidade nos jovens que nós vamos construindo. Esse utilitarismo ele se soma ao materialismo, não só na vida sexual, mas na vida de uma maneira geral. O que é o materialismo? Né? Essa vida presa à matéria de fato. O que importa é aquilo que você tem, não aquilo que você é. E o que importa da pessoa é aquilo que ela tem, aquilo que ela pode te dar em troca, não aquele valor que ela tem em si mesma. Isso superficializa as relações, reforça esse laço totalmente irresponsável e faz com que esses jovens passem uns pelas vidas dos outros, colecionando experiências sexuais, né? Experiências sensitivas, sensoriais,
em detrimento da criação de um amadurecimento, de um senso de responsabilidade, de carinho, de cuidado sobre o outro. E percebam como, quanto mais se distancia o sexo do campo da moral e se aproxima de um campo do vale tudo, em que a prática sexual, as suas consequências, as suas motivações, as suas repercussões, elas são sempre relativizadas para satisfazerem a minha vontade, né? Quanto mais se aproxima desse campo obscuro, mais se afasta do campo do amor. O que é o amor? Se a gente pudesse colocar de uma maneira bastante ampla. O amor é a maneira correta que os seres humanos têm de se relacionar entre si. Porque o amor é esse exercício da interioridade. É uma relação que é própria da vida entre as pessoas, né? Então, você não conseguirá amar um iPhone, por exemplo. Você não conseguirá amar um carro. Você poderá ter um sentimento de posse, um sentimento materialista, de uma certa segurança por aquele bem aparente que você tem, e chamar isso de amor. Mas isso não é amor de fato. O amor é uma relação, uma forma de relação própria de dois seres humanos. Esse amor pleno que a gente conhece. E porque isso exige uma vida interior, que as coisas e os animais não têm. Então, percebam que abordar, entrar na vida interior do homem é o que amplia a sua dimensão sexual e não reduz. E esse papo de que a espiritualidade em geral, né, cristã, essencialmente cristã, ela é castradora para a sexualidade humana, é uma concepção totalmente equivocada. Eu sei que eu falei para vocês que que eu ia falar hoje sobre sexualidade e filhos, mas nós estamos caminhando para lá, acreditem, tá? Percebam que quando um casal vai fazer terapia para tentar entender por que o casamento deles está uma merda e eles não conseguem associar a chegada dos filhos a uma vida sexual nova, né? A gente tem que percorrer todo um caminho que foi perdido, que vem desde lá dos 13, 14, 15 anos. E por isso que essa live é necessária. Mas aí eu dizia a vocês, né, que a gente vai se aproximando, né, quando a gente vai entendendo cada vez mais o que representa uma relação humana, né, o que caracteriza a relação entre as pessoas, a gente vai conseguindo diferenciar uma postura mais humana de uma postura mais animal. Os animais têm uma vida sexual, como os seres humanos têm. Mas há ali um cumprimento instintivo, um direcionamento para um certo bem inevitável para eles, que é a perpetuação da espécie, né? E até a satisfação, né, de um instinto animal ali, sexual mesmo, mas que é um impulso que se dá. De modo que quando você tem um cachorrinho passando na rua que encontra uma cadelinha no cio, você já sabe o que vai acontecer. Entre os seres humanos, isso não acontece. Porque não há ali esse elemento de uma situação inevitável, né? Uma coisa que vai se concretizar totalmente independente da vontade humana. Percebe? E esse elemento da vontade humana é o que diferencia a nossa vida, a nossa relação interpessoal da relação com as outras coisas e da relação das outras coisas entre elas. Cada vez que nós nos amputamos dessa dimensão da vontade que vem da interioridade, que é esse lugar, né, onde o homem exerce a sua liberdade, essa sua capacidade de decidir por si só, quando nós amputamos esse elemento da nossa vida, nós estamos nos condicionando a uma relação utilitarista, materialista, impulsiva, instintiva demais, né? Como se a tendência, aquilo que no homem é uma tendência, se transforma numa necessidade inevitável. Então você se rebaixa
a vida sexual do javali, do porco, né? Do boi e da vaca. E percebam, quanto mais se amputa essa dimensão, né? Essa constatação da interioridade, esse trabalho da interioridade na vida sexual, mais você rebaixa a sua experiência ao invés de ampliar. Ainda que sensorialmente você consiga ter experiências sexuais mil, do sentido, transei com 3 ao mesmo tempo, transei com 1.000 no mesmo mês, transei com centenas de pessoas no mesmo ano, e isso possa ter sido sensorialmente uma experiência extremamente encantadora para você, a nível de experiência humana, de corresponder à sua vocação humana, isso traz, inevitavelmente, uma frustração. E percebam que essa geração nunca teve tanta liberdade sexual e nunca se sentiu tão vazia, insatisfeita e nunca teve tantas neuroses no campo do relacionamento. Nunca entrou tão desconfiada na sociedade. Nunca se divorciou tanto. Nunca se frustrou tanto. Nunca viveu tantas desilusões. Apesar de, a princípio, se nós parecemos cada vez mais livres e desimpedidos de uma sociedade evoluída, modernizada, né? Uma sociedade que progride cada vez mais no seu entendimento sobre a liberdade sexual, cada um teria direito de fazer o que quiser e que está tudo bem. No dia seguinte, cada um segue para o seu lado. Mas a verdade é que nós somos uma geração de jovens frustrados, doentes, imaturos, insaciáveis. E essa certa exuberância sexual exposta pelas pessoas nada mais é do que uma carência infinita sendo preenchida por algo que não tem consistência, que evapora facilmente e que não preenche a vida humana. Porque a vida humana se preenche de amor. O amor é a maneira de se comportar que toca a interioridade. Toca a interioridade. Que mexe no ser humano por dentro, se a gente for usar uma linguagem mais poética. O amor mexe com a gente por dentro. Por quê? O amor contempla essa necessidade física de complementariedade. Contempla os elementos, né, dessa dinâmica da atração. Contempla os elementos dessa necessidade afetiva de se saciar com a presença do outro e transfere isso para o nosso interior, para a razão, para o campo da vontade. E dirige todos esses instintos, desejos, impulsos, que no ser humano são melhor caracterizados como uma tendência, dirige isso pela vontade. A vontade caminhando no campo da moral, que é comprometida com a verdade e com o bem. Isso é o amor acontecendo dentro da dinâmica sexual. Eu estou falando aqui hoje da relação entre homem e mulher. O amor é essa maneira de se dirigir ao outro, dentro da dinâmica sexual do homem, essa maneira de se dirigir ao seu parceiro, respeitando a sua interioridade, procurando o seu bem, indo para fora. Enquanto que a visão corrente de sexo hoje, de sexualidade, de vida sexual na sociedade, é essa visão de ter do outro aquilo que te satisfaz. E muitos casais vivem hoje essa realidade. Casados há muito tempo, com filhos, inclusive. Acontece que quanto mais a realidade se impõe a esses relacionamentos frágeis, né, conectados por essas ligações mais periféricas, por esses elementos periféricos do relacionamento, mas que não tocam o interior da vida humana, quanto mais você constrói o seu relacionamento por esses elementos alegóricos do relacionamento, mas não pelo seu centro, que é a vontade de fazer o bem, mais superficial é o seu relacionamento. Mais a sua relação estará construída sobre a areia, né, e não sobre a rocha. E mais esses elementos dinâmicos, da dinâmica da vida cotidiana do casal, evidenciarão essa fragilidade. Um dos elementos que mais evidencia essa fragilidade são os filhos. Ô Virgínia, minha esposa não está aqui hoje, porque ela vai participar de uma live comigo na segunda-feira. Tá?
Hoje, a gente boicotou o Instagram que está me boicotando em pedido de fazer live. Ela me botou como convidado no perfil dela para poder fazer a live ao vivo e vocês não perderem, tá? Então senta aí, aproveita. Hoje sou só eu. Segunda, nós vamos encerrar a semana de inscrições para o curso Como Redescobrir Sua Sexualidade com o preço promocional de R$ 247,69. Na segunda-feira, às 9 horas da noite, nós vamos nos encontrar para encerrar essas inscrições, tá? Quem quiser comprar depois é com preço bem maior. Então, fica aí a dica para vocês. Bom, e aí eu estava falando que, de fato, quanto mais periférico é um relacionamento, mais frágil ele é. Porque essas conexões que homem e mulher fazem, que são muito circunstanciais, elas se perdem com o tempo. Então, quanto mais um casamento cresce em cima de falsos elementos de segurança, mais frágil ele é. Vocês conseguem perceber aonde eu estou querendo chegar? Esse adolescente que foi acostumado a transar com camisinha e contando com o anticoncepcional e o aborto da menina se der errado, ele olha para o casamento dele e quer enxergar essa mesma percepção de segurança, com um quê de irresponsabilidade, com um imaginário irreal de que se der certo, se der errado, dá para voltar atrás. Aí falta o elemento de cumplicidade e de fidelidade. Essas pessoas se casam, elas fazem um curso de noivo fajuto, elas juram amor eterno no altar, o padre fala no ouvido delas, vocês prometem receber todos os filhos que Deus enviar a vocês? Sim. No dia seguinte, começam o anticoncepcional para não menstruar na lua de mel. Ou já estão tomando. Porque já foram contaminadas por essa ilusão de uma vida controlada como um fator fundamental para uma estabilidade do amor. Que não é amor, é posse. É o famoso amor próprio, que de amor não é nada, porque o amor é a relação interpessoal acontecendo. É um movimento para fora. Sair de si e se encontrar no outro. Sentir prazer por dar prazer ao outro. Se sentir bem por fazer bem ao outro. Se não é isso, não é amor. Esse é o tipo de relação em que você se satisfaz treinando do outro, você consegue ter com o iPhone. Porque o iPhone nunca vai te dar, você nunca vai precisar dar nada em troca para o iPhone, a não ser uma carga na bateria para que ele te entregue tudo o que você quer. O carro, tem gente que ama o carro. É compreensível para quem não entendeu o amor ainda, o que que é. Para quem vive esse ideal de segurança, de venham a mim o tempo todo, né? Me satisfaçam. É ótimo ter um carro do ano, casa própria, iPhone de última geração, roupinha de marca. É com isso que as pessoas se casam. E não com pessoas de fato. Não contam com a possibilidade de um imprevisto, de algo sair fora do controle, de um dia você querer comer alguma determinada coisa e a sua esposa não fazer para você. De um dia você querer transar e a sua esposa está passando mal. Eu estou falando na perspectiva do homem, né? Porque é mais fácil para mim, obviamente, que é a minha realidade. Mas aplica-se a qualquer um, homem e mulher. Então percebam que o tempo todo a ilusão de uma relação sexual sensorialmente satisfatória, prazerosa, né? Extremamente voluptuosa, mas com poucos elementos de comprometimento, já vem condicionando o teu cérebro desde antes. E muitos jovens entram, inclusive os que se dizem espiritualizados, entram com essa concepção iludida de que no casamento poderão extravasar toda aquela infantilidade sexual de querer experimentar ao máximo todas as sensações. Aquela velha história dos casais que me interpelam nas caixinhas dizendo: é sério que se a gente praticar método natural, a gente não vai poder transar tipo todo dia, né, com tanta intensidade? Os elementos que dão intensidade à vida humana
para uma pessoa que é plenamente consciente da sua posição, eles não veem dessa quantidade de estímulo prazeroso que se dá, mas da profundidade daquela experiência que vem quando a gente atinge a nossa vida interior. A gente atinge os nossos valores, a gente mobiliza aquilo que é realmente sagrado para nós. Então, uma relação sexual que consegue satisfazer o homem de todas as formas, sem dar uma ressaca moral no dia seguinte, é aquela no qual você se sente totalmente entregue e, ao mesmo tempo, recebendo na mesma medida. Sem preocupação do que vai dar depois. E por isso o casamento legitima isso também, eu deveria. Porque muitas pessoas hoje, como eu disse, se colocam diante do altar, diante da comunidade, diante do altar. O que é o altar ali? O altar é a própria verdade, né? É a materialização do próprio amor, do próprio bem te interpelando. Você promete cumprir aquilo que você existe para fazer? Né? Quando Deus se coloca ali no altar, na figura de um sacerdote, é o amor cobrando que você seja fiel a Ele. É Ele te lembrando, foi para isso que eu te fiz. As passagens bíblicas que se utilizam em casamentos, em geral, são muito comuns. Né? O Salmo, né, é bem típico daquela casa em que seus filhos são como rebentos e tal, não sei o quê. Em geral, eu já vi muitos casamentos usando, né, das bodas de Caná como vinho novo, falta na sua vida, aquele momento de celebração do próprio casamento e Cristo aparecendo como um sentido novo para aquelas pessoas, como um novo sabor que falta na vida das pessoas. Muitas pessoas usam a passagem do Gênesis na primeira leitura para dizer que, no princípio, Deus criou o homem e a mulher e constatou, né? E Adão constatou em Eva uma companheira para a vida toda. E o autor do livro do Gênesis conclui dizendo que por isso homem e mulher se unirão, né, se tornarão uma só carne. Todas essas palavras se materializam ali na frente da pessoa que está casando no altar. É o próprio Deus que interpela aquelas pessoas e diz: eu te criei, Adão e Eva, para que sejam companheiros uns dos outros e vivam um amor. É assim que vocês se prometem um ao outro? Todo mundo responde sim, bonitinho, com as câmeras lá, depois aquilo vira um vídeo maravilhoso. Passaram-se alguns meses, se esquecem todas aquelas palavras ao vento e, eventualmente, daquela união aparece um bebezinho. Às vezes é porque o anticoncepcional falha, né? Às vezes é porque realmente a casa está pronta, carreira consolidada, estudo, etc, etc. Aparece o filho. De repente, naquele ambiente de segurança, o filho foi permitido entrar naquela realidade e a casa desaba. E aquela ilusão de controle acaba de uma vez. E o filho se torna aquela memória viva para aqueles dois, inocentes, ingênuos e desiludidos de que a vida não é isso. E de que se você não tem um coração verdadeiramente construído para amar para fora, um filho desperta em você a consciência do quão miserável você é. Porque você acorda de madrugada, você levanta mais cedo, você deixa de fazer coisas que você sempre fez para cuidar dos filhos. Mas as pessoas pensam, em geral, como vai ser a carinha, o ensaio newborn, ou o chá de bebê, o chá de revelação, em que escola que ele vai estudar, a babá, a creche, tudo tem que estar muito bem ajustado. Porque hoje, um passo em falso e você pode acabar caindo no terrível erro de ter que se sacrificar pelo seu filho. E isso inferniza a cabeça das pessoas que não estão preparadas para amar. E óbvio que naquelas pessoas que não sabem renunciar, que naquelas pessoas que não sabem transar, quando não estão se sentindo perfeitamente agradadas, como um adolescente de 17 anos,
Se quer, usa. Se não quer, joga fora. As pessoas que têm essa mentalidade, que estão condicionadas a essa mentalidade, não conseguem progredir no relacionamento. Porque o filho impõe essa necessidade ao casal. Você quer, às vezes, mas está cansado. A situação está difícil, tem que dividir, conta para pagar, responsabilidade. O casamento se torna mais uma das tarefas. E essa preocupação com a vida conjugal e com a vida sexual, ela se dilui no meio de um monte de outras que sempre ocuparam a sua cabeça mais. E que você nunca se deu conta. Porque o filho parecia ser uma prova de amor, um sinal de amor, mas ele é, na verdade, em boa parte das vezes, uma prova social. Uma necessidade de autorreferência, de ter mais alguma coisa, não de doar o seu ser para fora. Isso é o filho dentro do relacionamento. Percebam como a presença dos filhos, eles são, de fato, um sinal do amor de Deus. Porque se você for olhar para a lógica, você não vai entender por que Deus te fez. Depois de todas essas merdas que você colecionou na sua vida, você pensa assim, caceta, Deus contou comigo para isso? Quando a gente é pai e mãe, a gente consegue entender a mentalidade de Deus um pouco. Porque no nosso amor imperfeito, a gente consegue procriar, né? A gente participa desse processo de criação como co-criadores, através da união sexual do homem e da mulher. Deus ali habita a graça e a vida acontece. E ali você dá um pedaço do seu ser para o outro. É maravilhoso ver como, para além das características físicas, você olha para o seu filho e você sente que tem um pedaço de você. Um pedacinho do teu ser que foi doado para ele. Eu posso até olhar para Maria Alice e facilmente ver como ela se parece comigo. Mas mais do que isso, é perceber como uma parte de mim está nela. Como um amor que fez acontecer aquilo ali. E se você não enxerga o filho como isso, mas agora como mais uma obrigação e mais contas a serem pagas, essa própria dinâmica da vida sexual se perde. Porque o elemento da admiração, da abertura à vida, essa generosidade, essa cumplicidade de contar com o outro, independente do que vier, inclusive os filhos, fica completamente ocultado. O casamento, para o casal, ele não pode fugir dessas funções, que são três, basicamente. Há uma necessidade fundamental de procriação, como uma necessidade básica de manter a espécie, de fato. Beleza, é isso também. Mas os animais também têm isso. Bom, há uma necessidade de união manifestada como um auxílio mútuo um ao outro. Ambos vão crescendo. Um vai buscando o bem para o outro e ambos crescem juntos. Aí está o caráter unitivo do relacionamento. É o amor acontecendo na sua perfeita intimidade, na sua perfeita harmonia, né? De maneira mais profunda do que em qualquer outro tipo de relacionamento humano. A união sexual do casal, ela materializa toda essa complementariedade de maneira mais íntima e profunda e exclusiva. Isso é sensacional. E daí ainda nasce um filho. E essa função unitiva e procriativa se complementa muitas vezes. Não é que uma só está condicionada à outra. Elas se reforçam. Mas elas não são condicionadas uma à outra. Nem sempre que você transar, você vai ter filho. E ainda assim,
será uma experiência profundamente unitiva para o casal. E existe um outro fim do casamento, que é ser um remédio para a concupiscência. Que merda é essa? O que é ser um remédio para a concupiscência? O casamento é o constante exercício do amor, através do qual o homem aprende a ir, a ser para fora. A concupiscência é essa desgraça dessa tendência que nós temos de nos aproximarmos do outro por interesse. De criar essa tensão sexual em muitas relações que não deveriam ter. De querer atropelar a vontade do outro o tempo todo para impor as nossas vontades. Quando a igreja fala em pecado original, esse entendimento, o pecado original, ele não é uma sentença para o indivíduo. Não é um estigma de condenado. E não é um pessimismo teológico. Não é isso. Quem olha de fora, quem não estuda minimamente teologia, quem não estuda minimamente sobre a espiritualidade humana, olha para essa concepção de pecado original e pensa: a igreja coloca para as pessoas que ferrou, que é assim e pronto, porque né, nós já nascemos em pecado. Mas essa concepção de pecado original é interessantíssima. E percebê-la para o relacionamento é fundamental. Porque isso se refere ao comportamento humano em todos os seus aspectos. Todo e qualquer âmbito do comportamento humano, o pecado original precisa estar ali consciente na nossa cabeça. Não simplesmente como essa herança espiritual de quem pecou primeiro, né? Mas como o entendimento de que há no homem essa cicatriz e que fazer o bem para nós exige um esforço. Onde eu quero chegar com isso? O ser humano tem uma tendência particular a fazer merda, a usar o outro. Se você não tomar conta da sua vida espiritual, se você não aprender, né? Se você não olhar com um olhar sincero para a realidade que te cerca, você vai se privando cada vez mais da moral. Vai construindo uma moral própria, arrumando justificativas para as suas atitudes, terceirizando a sua culpa para os outros, usando das pessoas e dizendo que todo mundo é que te levou a fazer isso. Se torna uma pessoa cada vez mais egoísta, vaidosa, orgulhosa e justifica isso pelas dificuldades que o mundo te impõe. E se não tiver jeito, você justifica o que eu quero e pronto. Dane-se. A consciência do pecado original é isso. Se você não tomar conta, você vai fazer merda. Se você não exercita a fidelidade, não fortalece a tua vontade todos os dias, você vai fazer merda. Preste atenção no seu casamento se não é assim. Se você começa a olhar demais para a grama do vizinho e ignora a realidade da tua casa, e aqueles bens inegociáveis que estão ali dentro, aqueles bens superiores, aqueles bens árduos de se buscar, não estou falando de bens mais imediatos, daquela vida gostosinha, não. Que a gente só conhece a realidade de um lar quando a gente entra nele. É muito fácil falar que a família dos outros é melhor do que a nossa, porque você não está lá dentro, experimentando as merdas que acontecem todos os dias lá. Volta aqui.
Quando a gente tem consciência desse pecado original, como essa predisposição para desandar na vida, e isso não é uma colocação da igreja, querendo te demonizar, para te fazer refém da fé. Essa consciência é o primeiro lampejo para você ter de sair desse lamaçal. Para não ficar feito um porco olhando para baixo, chafurdando na lama. E achando bonito a lavagem que o povo te dá para comer todos os dias. A consciência do pecado original te amplia a visão para que, para amar, eu preciso me esforçar. E se eu vou construir um relacionamento onde a vida sexual dependa das circunstâncias estarem agradáveis para mim, você vai transar 3 a 4 vezes no ano. No ano. E os filhos são os maiores desafios que um casal pode enfrentar dentro da sua vida matrimonial. Porque impõe uma circunstância de luta e sacrifício e renúncia o tempo todo. E se a gente alimenta em nós essa tendência egoísta de só se dirigir ao outro quando nós queremos ou quando nos convém, a imposição de uma realidade familiar de luta, de renúncia, de conta para pagar, de dificuldade, de frustrações, de batalha, essa realidade irá nos impor sempre uma tendência a garantir o nosso primeiro. Então, cada vez que você estiver mal, a tua preguiça, o teu comodismo, a tua vaidade, o teu orgulho te levarão a pensar em você primeiro. Então, é mais fácil se resolver com pornografia e masturbação do que com a esposa. É mais fácil resolver com a colega de trabalho, que não vai te impor responsabilidades e te cobrar nada no dia seguinte, do que com a esposa. É nessa que muito marido abandona a mulher na gestação e no puerpério. Porque não tem a consciência de que se ele não tomar conta dessa cabeça egoísta, ele troca a mulher dele por qualquer uma. Ainda que ele ame a possibilidade de ter um filho. Isso não faz dele a pior pessoa do mundo. Mas faz desse cara um coitado, um pobre coitado entregue aos próprios instintos e totalmente ingênuo, no pior sentido, sobre a sua capacidade de fazer o mal ao outro. Portanto, a plena vivência do matrimônio, nessa renúncia cotidiana, nessa satisfação em se dar ao outro, é o remédio para a concupiscência, ao qual eu me referi, como esse terceiro aspecto do matrimônio. E esse remédio contra a concupiscência depende dos outros dois aspectos do relacionamento. Exercer sempre o caráter unitivo e o procriativo. Porque a procriação diz respeito sobre a generosidade humana. Não é um compromisso com famílias numerosas. É um compromisso com a alma humana. E olhar para a vida de um filho e pensar, não há nada de mais valoroso e sobrenatural habitando sobre a terra do que uma alma humana criada na minha frente. Não há nada. Porque, de repente, daquele monte de matéria que se junta a um sopro do além. E nasce uma pessoa que vai aprender a falar, a escrever, a andar. Que vai se voltar para você, depois de tudo aquilo que você der por ela, e vai te retribuir com um sorriso que materialmente não vale nada. Isso te preencherá perfeitamente, a não ser que a sua visão seja extremamente utilitarista e materialista. Aí sim isso não irá te satisfazer. Se a tua vida é orientada, se o que te atrai na vida é o materialismo das coisas, o filho será para você sempre uma frustração e uma lembrança de que a sua vida sexual acabou. Porque agora é difícil. Só que o amor é difícil. O amor é essa prova. É essa prova que nós damos um ao outro. Do valor que ele tem.
O amor não trabalha na conveniência. Pega a passagem de São Paulo. O paciente é prestativo, não guarda rancor, né? Se revolta com a injustiça. É isso? Eu não tenho a passagem de cabeça. Essa passagem foi a segunda leitura do meu casamento. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é isso? Essa parte eu guardei bem. Ela está inscrita na minha aliança. A nossa aliança, a minha e da Camila, a título de curiosidade, para quem não sabe, na minha aliança está tudo espera e na da Camila está tudo suporta. Desta parte foi ideia minha. Porque isso tem a ver com alguns elementos da nossa vida a dois, que nós vamos contar na live de segunda-feira, inclusive, mas é uma lembrança sobre o que deve ser o amor para cada um de nós, baseado nos nossos temperamentos. Essa frase foi eu escolhi essa frase para cada um de nós baseada no nosso temperamento. E eu vou explicar na segunda-feira. Mas essa passagem de São Paulo, ela nos revela um amor que é desafio o tempo todo. O tempo todo. O amor não se prova na conveniência, não se prova na facilidade. Quem se aproxima do outro pela conveniência, quem casa com o outro porque tem carro, porque tem carreira estabelecida, etc, etc, não está se casando com o outro, está se casando consigo mesmo e usando o outro como mais uma aquisição, como mais uma impressão de estabilidade. E o sexo é a materialização disso na vida do casal. Portanto, não, é por isso que não adianta. As pessoas chegam frustradas no consultório, querendo dosar hormônio para saber onde é que está minha libido, porque depois do casamento, depois do que eu tive filhos, eu fiquei muito cansada, minha libido acabou. É claro que acabou. Vocês não estão acostumados a olhar para fora. E qualquer mínima insatisfação te mina a vontade de estar junto. E o sexo é a vontade de estar junto de uma maneira peculiar. Se os elementos atrativos mais superficiais se perderam, porque pós-parto, o corpo muda, a disposição física muda. E você nunca se preocupou com esses elementos interiores de atração? Essa admiração moral, essa admiração pela espiritualidade do outro, pelo seu valor intrínseco. Se você nunca se preocupou com isso, quando você olhar para sua mulher no puerpério, quando você olhar para o seu homem velho, o interesse vai embora tudo. Porque você olha para o seu esposo, você olha para sua esposa e você enxerga um iPhone 12. Então se prometa hoje um exercício dentro do seu relacionamento. Se você é solteiro, faça isso com tudo. Se você é casado, o primeiro desafio é dentro da sua casa. Quer salvar o mundo, salve a tua casa. Todos os dias, todos os dias. Repito, isso é um exercício. Todos os dias. Você vai olhar para as coisas e para as pessoas, mas especialmente para a sua esposa, para o seu cônjuge, e vai ressuscitar nessa pessoa tudo aquilo que você matou ao longo desses anos. Todas as boas características, todos os valores que aquela pessoa tem em si mesma, tudo aquilo que você olha nela e é capaz de admirar profundamente, mas esqueceu pela sua vida em si mesmada, você vai se esforçar por resgatar nessa pessoa tudo de bom que ela tem. Todo o amor que ela vale. Não é por nada que ela te dá, pelo que ela é. Esse é o exercício que eu quero deixar para vocês hoje. Começarem a enxergar no outro valor que tem, por si só. Não daquilo que te dá. Esses corações esquecidos dentro das famílias
criam mágoas, criam rancor, criam ódio entre os cônjuges. Porque quanto mais você se aproxima do seu cônjuge com o olhar de quem está indo usar um iPhone, mais frustração você vai ter. Acostumem-se a isso. E a vida sexual de vocês vai melhorar. O verdadeiro elemento de atração humana não é a mera erotização. Os elementos eróticos, eles acompanham uma coisa que é maior, que é a vontade de amar. É a vontade de se dar, é a vontade de fazer o bem. Essa vontade brota quando no coração do homem a gente enxerga esse valor que o outro tem. Por ser uma pessoa. Não por ter nenhuma característica que lhe agrada, mas por ser uma pessoa. É essa consciência que faz com que você consiga perdoar, superar a dificuldade, amar mais quando precisa mais e não desfazer quando precisa mais. Exercitem o olhar de admiração pelo outro, pelo valor que ele tem e ponto. Beleza? Todo esse caminho está mais percorrido e mais detalhado, obviamente, dentro do curso Como Redescobrir Sua Sexualidade. Eu não posso deixar de falar dele, porque eu acredito profundamente naquele conteúdo que está lá. E eu sei o quanto caminhar por todos esses pontos. Hoje, numa live, a gente faz uma conversa informal, mas lá está disponível na forma de uma aula, na forma de uma colocação, né, mais pedagógica, para que você possa ver isso com mais clareza e se dedicar a esse tema passo a passo, pedaço por pedaço. Lá, nesse curso, Como Redescobrir Sua Sexualidade, que está pela última vez com o preço desatualizado de R$ 247,69, o valor 69 é para vocês entenderem que esse preço ainda é uma sacanagem. Esse link está lá na minha bio. Você pode clicar lá na bio e adquirir esse curso por esse valor ridículo ainda, porque esse curso deveria ser no mínimo o dobro do preço por tudo que eu produzi ali e pela qualidade cinematográfica que ele tem. Fora os 6 bônus que ele tem para os solteiros, para os casados, para as disfunções sexuais, para a ejaculação precoce, para tudo, tá? E falando ainda um bônus só sobre pornografia. Tá tudo lá. E nesses conteúdos são 7 módulos: a pessoa e o amor, o sexo e moral, a castidade, a disfunções sexuais, beleza e agora eu acrescentei esse ano generosidade e abertura à vida. Para encerrar com chave de ouro esse entendimento sobre a sexualidade, concretizando isso tudo no matrimônio. Tudo isso por R$ 247,69 ou em 12 vezes de 20. Ah, já esqueci. Você pode dividir isso em 12 vezes no cartão, tá? 12 vezes de 24,77, um negócio assim. Tá lá na página para você ver. Tem todas as formas de pagamento, tem boleto, tem Pix, tem cartão. E é a oportunidade de vocês se aprofundarem nisso que eu estou falando aqui, que é uma pincelada, tá? Eu vou pedir a Camila para encerrar a live para poder guardar para vocês verem depois, tá? E a gente se vê na segunda-feira, às 9 horas da noite, eu, vocês e Camila. E amanhã tem live no YouTube com o Dr. Jorge Marcelo Zanetti para falar sobre os dilemas da vida 2, em que nós vamos conversar, uma conversa informal e inusitada sobre o casamento, sobre relacionamento e sexualidade. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo a todos. Amo vocês. Tchau, gente. Salva a live, amor, e bota no IGTV, tá? Tá, Eu vou aí. tá. Vem aqui que eu não sei fazer isso, não. Deixa ele chegar, porque eu não sei fazer isso. Tem que encerrar logo, senão o negócio trava aí. Tá? Tem que fechar, né? Tchau, gente.